Da Senhora Presidente, Senhoras Secretárias, Senhores Vereadores e Senhores Deputados. Relativamente à Operação Integrada de Entre Campos, os Verdes manifestaram as suas reservas sobre um conjunto de aspectos quando a proposta foi apresentada nesta Assembleia, reservas essas que mantemos, começando logo pelo facto de defendermos um plano pormenor para esta zona. Sobre a proposta anterior para a alienação dos terrenos da antiga Feira Popular, cujas astas públicas ficaram desertas, importa recuperar uma declaração de 2015 do Sr. Presidente da Câmara, que afirmou que são, porventura, dos terrenos mais importantes até a nível europeu e que nenhuma capital europeia hoje tem um terreno com aquelas características dentro da cidade. Na altura, tendo em conta todos os antecedentes do processo ruinoso da permuta destes terrenos, propusemos, em conjunto com a mesa da Assembleia Municipal, uma audição pública sobre essa alienação. Mas fomos mais longe. Apresentámos uma recomendação contra a alienação, que acabou por ser rejeitada, em que defendíamos que a Câmara procedesse à suspensão do processo para alienação, considerasse este terreno municipal como um ativo estratégico para um desenvolvimento urbanístico e integrado, promovesse a realização de um debate público alargado sobre a utilização a dar aos terrenos e que equacionasse a possibilidade de qualificar esta área urbana com equipamentos públicos de utilização coletiva e espaços verdes. Perante a proposta de alienação que o Executivo apresentou, em 2015, votámos contra. Passados 3 anos, os Verdes mantêm a sua posição sobre a importância incontestável destes terrenos, defendendo que cabe à autarquia dar resposta às necessidades da cidade e das populações. Hoje, a proposta que nos é apresentada diz respeito a 2 parcelas de terreno e 2 lotes no âmbito da Operação Integrada de Entre Campos, com valor base de licitação de 188,4 milhões de euros na totalidade. Os 2 lotes localizam-se nos terrenos da antiga Feira Popular, assim como uma das parcelas destinada a um parque de estacionamento subterrâneo e uma infraestrutura de apoio à logística urbana. A outra parcela localiza-se na Avenida Álvaro Paes e destina-se à construção de serviços. Sobre o parque de estacionamento, temos as seguintes reservas. O relatório geológico geotécnico menciona a existência de depósitos de aterro recentes, que deverão ter o tratamento e encaminhamento adequados após a sua remoção, e as características geotécnicas do tipo de solos não são adequadas para servir de fundação das estruturas edificadas, quer se fale do parque ou dos edifícios com 2 a 3 pisos enterrados. Além disso, prevê-se que os novos usos acentuem o tráfego com maiores condicionamentos em períodos de ponta, tal como evidenciam as avaliações do estudo de tráfego. Importa, por isso, fomentar o uso dos transportes públicos, que devem ser reforçados em detrimento do transporte individual, procurando minimizar os impactos negativos associados ao previsível aumento de tráfego nesta zona, já de si bastante congestionada. Isto tendo em vista os objetivos ambientais e de qualidade de vida que não podem ser descurados. Por isso mesmo, a aposta deve ser na mobilidade coletiva e nos parques dissuasores, como temos vindo a defender. Depois, também a volumetria dos edifícios previstos parece-nos excessiva, bem como a área permeabilizada poderá ser profundamente afetada. E aqui, a mitigação e adaptação às alterações climáticas devem merecer a maior atenção. Sobre o Teatro Vasco Santana, defendemos em 2015 e voltamos a defender agora que deve ser preservado enquanto elemento de memória histórica daquele espaço. Na nossa perspectiva, as medidas mais positivas do projeto são a construção de habitação de renda acessível, que é um passo importante, mas ainda insuficiente e que por isso mesmo é preciso alargar, a construção de equipamentos e a criação de espaços verdes. Mas tudo isto fica por opção fora destes terrenos, apesar de lhes ser reconhecida uma relevância indiscutível. Sendo um terreno tão importante para aquela zona e para toda a cidade, não deveria servir a população? A própria Câmara refere que é a operação urbanística mais importante desde a Expo 98 e não será demais referir que haverá uma transformação profunda desta zona. Nesse contexto, a Câmara poderia ter ido mais longe e estes terrenos deveriam servir para criar mais cidade, uma cidade para todos, procurando dar resposta a vários problemas dos lisboetas. Criar uma zona gentrificada, mais uma dentro da cidade, é que não pode ser a solução. É absolutamente imprescindível garantir que a receita gerada por esta alienação vai servir para reforçar a capacidade de investimento da Câmara no cumprimento das suas obrigações, ou seja, para a construção de fogos de renda acessível e de equipamentos, que é isso que a cidade precisa.
Depois, e tal como alertámos anteriormente, decorre ainda na Justiça o processo de indenização à Braga Parques. Assim, deve salvaguardar-se a eventualidade de a Câmara ter de pagar uma quantia bastante mais elevada, o que não poderá pôr em causa o que está previsto neste projeto, nomeadamente a questão da habitação, a renda acessível e os equipamentos. Esta é, na perspectiva dos verdes, a mais-valia desta operação e não pode, por motivo algum, ficar para trás. Cabe à Câmara garantir que as medidas mais positivas para a cidade e para os lisboetas serão efetivamente concretizadas num mais curto espaço de tempo, porque são necessidades reais, quer falemos da habitação ou dos equipamentos. Em suma, com todas estas questões, os verdes reconhecem a integração de algumas preocupações e, acima de tudo, reconhecemos a importância de a autarquia se comprometer a concretizar várias ações. Ou seja, não deixa tudo nas mãos dos privados para que façam a cidade à sua medida, mas mesmo assim ainda deixa uma parte substancial, razão pela qual mantemos algumas divergências sobre o papel que a autarquia deve ter na concepção e na construção da cidade. Para terminar, uma última nota sobre a participação neste processo. A Câmara deveria ter optado por um período de discussão pública mais alargado e a operação integrada de Entre Campos deveria ter sido mais participada e discutida, uma vez que o Executivo apresenta uma proposta quase fechada e que pouco se alterou com base nas diligências, entretanto, efetuadas. Afinal, o objetivo de discutir projetos pressupõe alguma abertura para dar lugar às devidas adaptações e melhorias. Recordamos ainda que existe uma petição sobre esta matéria que aguarda a devida apreciação nas comissões e, posteriormente, aqui em plenário. E, por fim, dizer também que, precisamente porque esta é uma grande operação urbanística, com impactos muito relevantes para aquela zona e para toda a cidade, toda esta operação deve ser caracterizada pela maior transparência, definição e participação. Obrigada.